Olá, queridos alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Então vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Amanda, semana do dia 3/8 de 2020 a 7/8 de 2020. Escola, professora Sofia Ataide Pedrasoli, sexto ano A, B e C. Então nós vamos à correção de exercícios. A matéria é artigo. Vamos a uma reflexão primeiro. Então, vamos lá. Os problemas existem e nada é fácil, mas com força e determinação, tudo se realiza. Não desista. Então, eu confio muito em vocês. Então, muita força, muita determinação, né? Que eu sei que não tá fácil, mas não desista. Se Deus quiser, logo estaremos todos juntos. Então, vamos a mais uma semana, né? Relembrando o artigo. Então, eu tenho dois tipos de artigo. Então, hoje nós vamos corrigir os exercícios do livro, porque eu percebi que surgiram dúvidas também, né? Então, eu tenho lá. O que é o artigo? É uma classe gramatical. Qual que é a função dele? A função dele é acompanhar o substantivo, definindo ou indefinindo. Quais são eles? Lembrando lá, quais são os artigos definidos? O, a, os e as. O que ele faz? Particularizam o substantivo. Particularizar é a mesma coisa que individualizar, especificar. Então, eu tenho lá, a diretora recebeu-me com carinho. Eu poderia falar assim, a diretora da escola, Sofia, recebeu-me com carinho. Então, eu estou especificando, eu estou particularizando. Então, eu tenho aqui, diretora é o substantivo e o a, que é o artigo definido, está acompanhando diretora. E os indefinidos? Uma, uns e umas. Qual é a função deles? Generalizam o substantivo. Então, eu tenho lá, se um aluno adoecia, ela encontrava tempo para ele. Então, eu tenho lá, aluno, substantivo. Qual é o artigo aqui que está acompanhando? Então, quando eu falo um aluno, trata-se de qualquer aluno. Então, eu estou generalizando de forma geral. Então, vamos lá. Peguem agora os exercícios lá no livro didático, na página 77 e 78. Então, eu vou ler junto com vocês. Então, o primeiro exercício. Leia o trecho a seguir, extraído do texto A Escola da Vila. Se um aluno adoecia, ela, apesar dos afazeres, encontrava tempo para lhe levar uma fruta, um biscoito, um remédio. Então, o que está em negrito? Que é o artigo. Ele é um artigo indefinido. Então, a letra A. Ao empregar a palavra antes do substantivo aluno, o narrador faz referência a algum aluno em especial ou faz uma referência geral? Então, lembrando, quando eu uso o artigo que é um artigo indefinido, ela faz uma referência geral. Trata-se do quê? Ela está falando de qualquer aluno. Então, ela cuidava de qualquer aluno. Então, a letra A intenção é mostrar que o narrador faz uma referência geral, ou seja, que Dona Janoca cuidava de qualquer aluno. Letra B. Analise também o emprego do termo antes dos substantivos biscoito e remédio. Um biscoito, um remédio. Também, né, o emprego do artigo diante desses substantivos faz com que eles estejam empregados de forma geral. Então, eu não estou especificando. Então, por isso que eu usei o artigo indefinido. Corrijam aí, tá? O exercício 2. Agora releia o trecho. Dona Janoca, a diretora, recebeu-me com carinho, com que se recebe um filho. A casa da câmara, acaçapada e pesadona, com um vasto salão, onde às vezes se realizavam festas. Parecia-me um palácio. Os termos em destaque, eu tenho os artigos definidos aí, a e o. Eles particularizam ou especificam os substantivos aos quais se referem aí no caso? Então, quando eu uso os artigos definidos, a e o que eles fazem? Eles particularizam os substantivos, porque eles são artigos definidos, tá? Eles não generalizam, eles particularizam. Corrijam aí quem errou, tá? 3. Exercício 3. Leia as frases a seguir,
E identifique a união do artigo com outras palavras, como no exemplo que você acabou de ver. Então, nas outras aulas, eu falei que quando eu tenho a junção, por exemplo, da preposição em mais o artigo as, forma nas. Em mais os, forma nos. Eu deixei um quadro lá atrás nas outras aulas. Aqui é a mesma coisa. Então, a letra A. Havia nas suas maneiras suaves um quê de tanta ternura que nós, às vezes, a julgávamos nossa mãe. Então, o que eu tenho lá? Eu tenho nas, que é a junção da preposição em, mais o artigo as. Na letra B, eu tenho lá, Dona Janoca tinha vindo da capital, onde aprendera a ensinar crianças. Eu tenho da, que é a junção da preposição de, mais o artigo a. Onde está isso, professora? Num quadro lá atrás, nas outras aulas. E na letra C, que eu tenho lá, quando chegamos à vila, já haviam acabado as férias. Eu tenho aqui o a com crase, que é o a preposição mais o a artigo, tá? Então, quando eles se juntam a outras palavrinhas, eles formam novas aí. No caso aí eu tenho nas, né? Eu formei. Da onde surgiu aí? Dessa junção de uma preposição mais artigo. O exercício número 4, eu tenho um trecho lá. As paredes, por si sós, faziam as delícias da pequena nada. De alto a baixo, uma infinidade de quadros, bandeiras, mapas, fotografias, figuras recortadas de revistas, retratos de grandes homens, coleções de insetos, vistas de cidades, cantos e cantinhos do Brasil e do mundo. O que é para fazer? Releia o trecho e identifique as palavras que acompanham os substantivos em destaques. Então, eu tenho lá, o que está acompanhando paredes? O substantivo, o as, que é meu artigo definido. Infinidade, o que está acompanhando? Uma, artigo indefinido. Brasil, substantivo, o que está acompanhando? Do. Ó, lembrando que eu tenho aqui de mais o, por isso, né? Ó, o artigo, ó, o aqui, mas ele vem da junção da preposição de mais o artigo o. E do mundo, que é a mesma coisa lá, de mais o artigo o. Então, tá acompanhando o substantivo mundo, tá? Então, eu espero que vocês corrijam e qualquer dúvida, vocês podem tirar as dúvidas novamente. Então, essa classe gramatical, ela se chama artigo, que nós vimos nas aulas passadas. Instruções. Então, eu gostaria muito, para facilitar vocês, que vocês assistissem aos vídeos para realizar as atividades, porque fica muito mais fácil, tá? Coloquei mais alguns exercícios sobre artigos para vocês realizarem, para vocês facilitarem o entendimento dessa matéria, porque depois eu vou para uma nova classe de palavras, tá? Que são os pronomes. Tenham uma semana abençoada, se cuidem e fiquem com Deus, tá? Uma ótima semana para vocês. Até mais!